Próxima pergunta. É verdade que agora, depois que conseguir mudar meu status para estudante, ganho autorização de trabalho? Não, não é verdade. A autorização de trabalho para estudante é absolutamente limitada, quase que para estudante de língua, então, ela é quase que inexistente, tá? Existem algumas possibilidades, mas é bem pequena. Então, não é verdade isso, não. Já na faculdade, você tem programas de OPT ou CPT que permitem você trabalhar, mas é bem limitado. E é importante essa pergunta porque eu recebo ela diariamente, Paulo. Ah, eu estou indo estudar, minha esposa está indo estudar, eu estou acompanhando ela. Eu posso trabalhar com F2? Não, não pode trabalhar. Então, me espanta um pouco, porque eu fico imaginando de onde vêm essas informações. Eu não sei se existem canais de YouTube ou vídeos ou pessoas relatando que isso acontece, talvez, não sei, mas a verdade é que não pode, tá? O F2, o F1, qualquer que seja a classificação de não imigrante, só pode trabalhar com autorização da imigração. E as possibilidades de autorização em matéria de visto F1 e F2 para trabalhar são bem restritas. F2 esquece, nem tem. F1, em alguns casos, existe, dependendo do curso que ele faz. E outra pergunta que eu tô achando... Galera, eu não quero fazer a pergunta de você, mas vocês fazem pergunta boa, né? Que daí eu tenho que fazer para o Dr. Walter Santos, porque se você tem essa dúvida, eu também tenho e todos têm. Mudou alguma coisa em relação, doutor, de as crianças, os filhos dos potenciais estudantes serem matriculados antes de ser aprovado? Pode? Vamos lá, entrei com um processo, não fui aprovado. Só que eu estou esperando, doutor. Enquanto eu estou esperando, as aulas vão começar. O senhor falou que está demorando hoje, no dia de hoje, mais ou menos quase um ano, né? 9 meses, o que seja. Eu não posso deixar meu filho sem estudar. Já entrei com processo. Essa é a pergunta. Eu já fui no teu escritório, entrei com processo. Meu filho pequeno vai começar as aulas. E agora? Posso, não posso? É uma decisão minha. Eu já entrei com processo, já não vai ter que descobrir mesmo. Qualquer recomendação. Existe a recomendação legal do advogado e a recomendação... Vamos lá que eu vou te dar a orientação legal. E é isso que eu faço aqui. Não tem firulinha, não. A orientação legal é essa que eu vou te dar. Olha só. A lei diz o seguinte. Turista não pode estudar. Criança não pode entrar na escola, ponto final. Turista não pode, ele está aqui para passear. Ele viola o status de turista se ele estudar. Tanto que o estudante tem que esperar mudar o status para estudar, tá? Então, olha só. Eu tenho 6 meses de turista. Não pode estudar. Não coloque na escola. Aí eu entro com o processo. O processo está pendente. O processo é aprovado. Mudou o status para estudante. Quando mudou o status para estudante, pode estudar. O filho do F1 pode estudar na escola. Então, a nossa dúvida fica... nesse limbo. É nesse limbo, tá? No período de mudança de status. Então, vamos até falar. O senhor falou uma coisa perfeita que eu não tinha pensado. Depois dos 6 meses. Entendeu? Vamos dar. Eu entrei com o processo depois de 90 dias. Ainda tenho mais 3 meses. Eu vou falar. Dr. Walter falou que eu não posso com visto de estudante, de turista. Bum. Acabou, doutor. Meus 6 meses expirou. 6 meses de um dia. E agora? Então, aí você está em processo, você está esperando o processo aprovar. Você ainda não tem status de estudante, você está esperando. A lei não fala nada, absolutamente nada. A lei fala, turista não pode, estudante pode. E quando eu estou em processo? Bom, o governo, historicamente, ele sempre enfrentou a questão com muita parcimônia. É como se ele fizesse vista grossa ao fato das crianças estudarem, tá? Então, desde abril de 2017... quando mudaram a lei para exigir a extensão de status de turista, isso significava que você tinha que se manter como turista até o momento que fosse aprovada a mudança para estudante. Então, se você tinha que fazer extensões de turista, e esse era o teu status turista, você não podia estudar. Você não tinha o em processo, você tinha turista, aprovou estudante. Você estava em processo, mas você estava em processo de extensão de turista. Era esse o teu pedido e o teu status. Agora, eu não tenho mais a figura do turista, do status, eu tenho a figura da mudança de status. Então, veja, legalmente, a recomendação legal, a orientação legal é que só possa colocar na escola depois de aprovado o status de estudante. Todavia, tendo em vista que a aplicação de mudança de status para estudante, ela já revela
a manifestação expressa do estrangeiro em mudar o status para estudante e estudar nesse país, subsidiado por provas que mostrem que ele qualifica para estudar, que ele tem condição de pagar e os planos dele que ele pretende fazer. Então, é defensável, em eventual arguição, que ele matriculou as crianças na escola, porque ele já está em processo de mudança de status para estudante. Então, por favor, não vamos pegar meias palavras. Legalmente, só pode colocar o filho na escola depois de aprovada a mudança de status para estudante. Se você colocar quando ficar em processo, é defensável, no caso da imigração, inquirir você a respeito, é defensável sustentar que você já deixou de ser turista e manifestou sua intenção de mudar o status para estudante, apesar de você ainda não ter o status de estudante, fique bem claro isso. É esse o ponto, Paulo. A gente está lidando numa zona cinzenta que não tem uma lei específica. Aí a questão é, puxa para turista porque ainda não aprovou para estudante, ou puxa para estudante porque já manifestou a intenção de estudar? Porque eles podem dizer, bom, teu caso pode ser negado. É verdade. Mas essa é uma situação transitória. E, na verdade, eu estou lidando com isso porque o próprio serviço de imigração é que está demorando para me dar resposta. E as crianças estão aqui em casa. Precisa estudar, exatamente. Meus filhos, cada um faz o que quer. Mas se fosse meu filho, eu metia na escola porque eu não quero meu filho. Aí a imigração falou alguma coisa, eu vou falar. E se fosse o seu filho, senhor imigrante, o senhor da imigração, o senhor ia deixar teu filho perder a aula? Ou ia colocar na escola e reza para o melhor? Então, o importante. Dá uma boa briga, né, doutor? Dá uma boa briga. É uma boa briga. O importante, Paulo, é deixar claro que não tem na lei nenhum dispositivo que fale, olha, enquanto estiver em processo de mudança de status, pode colocar o filho na escola. Não tem, tá? Se não tem, seria irresponsável por parte do profissional do direito dar um conselho que não tem supedâneo legal. Então, pode colocar quando aprovar. Quando estiver em processo, é sustentável que a colocação na escola seria aceita, tá? Mas, normalmente, como eu disse, a administração atual, pelo menos, acredito que não vá insistir muito nesse assunto, porque o problema social causado de manter as crianças fora da escola nesse período talvez seja muito mais grave do que propriamente o de colocá-las na escola. Então, é uma questão de equilíbrio dos valores da sociedade.